Olá, mais uma vez quero agradecer ao Senhor Deus por esta grande oportunidade. Hoje eu trago uma lição de extrema importância que fala sobre um novo começo. De todas as lições que nós já temos visto aqui, talvez você esteja a pensar: eu durante este tempo estive fazendo o que não era correto. Gostaria de ter um novo começo. Este é o tema que eu vou apresentar aqui hoje. O tema é um novo começo. Você gostaria de ter um novo começo? Acompanhe a lição até o fim e no final das contas tome a sua decisão. Mas antes vamos orar, antes de começarmos com a nossa lição. Querido Deus, muito obrigado por teu amor. Quero neste momento pedir que o Senhor possa nos orientar e permita que esta lição tenha algum efeito na vida de cada um dos meus irmãos que me escutam neste momento. Que o Senhor abençoe a cada um deles, abençoe a sua família e oriente-lhes em tudo que forem a fazer para a glória e honra de seu nome. Em nome de Jesus, amém. Um novo começo. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, diz assim: Mas Paulo bradou em alta voz. Aliás, vamos começar mesmo com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Depois passamos para os outros textos, ao ponto de encontrarmos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, no verso 4, diz o seguinte: Perseguia até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. No verso 7, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta é uma história que nós encontramos na Bíblia, não é? Que fala sobre a conversão do apóstolo Paulo. Paulo, que um dia foi grande criminoso que matava homens e mulheres, aqueles que buscavam seguir a Jesus. Ele, na sua sinceridade, fazia o que estava a fazer, matando homens e mulheres. Ele achava que o que estava a fazer era certo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a partir do primeiro verso, não é? Primeiro verso, neste momento até o verso 8, nós encontramos o texto bíblico nos dizendo que ele teve um encontro com Cristo, enquanto ele ia para Damasco em busca de mais cristãos para poder executar. Então, quando o apóstolo Paulo avista com Jesus Cristo, na verdade, fulminou a visão dele. Ele estava no cavalo, caiu, não é? A Bíblia diz que ficou ali cego, sem beber água, sem comer, por 3 dias. Depois dos 3 dias, ele levantou, recebeu as orientações de Deus para seguir o caminho para onde ele ia, mas já tinha que ter já com o profeta de Deus, o homem de Deus. Paulo já estava completamente mudado. Deus transformou a vida dele. No entanto, quando ele avista com Cristo, ele fez uma pergunta: quem és tu, Senhor? Ao que ele respondeu, neste caso Jesus respondeu, disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Percebam só que Paulo não estava a perseguir diretamente a Jesus, mas sim estava a perseguir aos discípulos de Jesus Cristo. Então, está-me a dizer, por outras palavras, todo aquele que persegue aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, não estariam apenas a perseguir aos discípulos de Deus, estariam também a perseguir ao próprio Deus, ao próprio Cristo, que é o líder desses discípulos. Então, aqueles que perseguem os cristãos, aqueles que matam os cristãos, eu chamo a atenção para que tenham cuidado de não poderem o fazer, para não perseguir ao próprio Cristo. O meu apelo para você que faz isso é: entregue a sua vida a Jesus Cristo. Então o livro de Atos continua no verso 10, ainda do capítulo 22. Paulo depois fez a outra pergunta: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te direi acerca de tudo o que te ordenei, ou o que te é ordenado fazer. No verso 13, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Vedem que Paulo, quando saiu daquele lugar, ele foi à casa do servo de Deus, não é? O servo de Deus que havia sido orientado por Deus para que pudesse restaurar a visão do apóstolo Paulo. Ele foi restaurado a visão, recobrou a visão, não é? E olhou para o servo de Deus. Então, ele disse, no verso 14, não é? Ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade. Neste caso, o servo de Deus, falando para o apóstolo Paulo. Então,
para poderes ver o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados. Paulo foi assim aconselhado. Ele era um homem que matava as pessoas, perseguia os cristãos, fazia tudo de errado. Ele fazia na sua inocência achando que aquilo que estava certo. Mas ele, quando teve o encontro com Cristo, teve esta transformação. Cristo mandou-lhe para o seu servo. O servo deu-lhe visão de volta e ele recebeu a orientação do que ele deveria fazer. Mas antes ele teve que passar pelo batismo, teve que passar por um processo de transformação. Talvez eu possa estar a falar para alguém que se calhar é criminoso. Talvez eu possa estar a falar para alguém que já matou tantas pessoas, mas já não quer fazer isto. Posso estar a falar para alguém que se prostitui, mas já está cansado da prostituição. Posso estar a falar para alguém que se adultera, mas já está cansado do adultério. Posso estar a falar com alguém que está cansado de transgredir a lei de Deus, entre eles o sábado. Posso estar a falar com alguém que está cansado de mentir, que está cansado de cobiçar. Posso estar a falar com alguém que está cansado de fazer o mal aos outros e que já quer recomeçar, quer ter uma nova vida. Posso estar a falar com uma pessoa que não quer saber mais da sua vida, que está decepcionado com a vida e que quer tirar a sua vida. Convido a você, meu amigo, a que não possas correr, não possas tomar esta decisão de tirar a sua vida. A única decisão que você deve tomar é entregar a sua vida a Cristo para poder recomeçar. Entrega a sua vida a Cristo para recomeçar. Mateus capítulo 3, no verso 6, diz assim: E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Quem eram batizados são aqueles que entregavam as suas vidas a Jesus, se arrependiam de seus pecados, e João Batista os batizava. João capítulo 1, verso 29 diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amigos, João, nesta altura, ele se encontrava batizando homens e mulheres, não é? No rio Jordão. Então, a Bíblia nos ensina claramente que, enquanto ele ia fazendo o seu trabalho, vinha Jesus. E João apresentou Jesus, aquele que tirou o pecado do mundo. Amigos, eu também faço o mesmo. Apresento-vos a Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Não existe o outro que pode tirar o vosso pecado, além de Jesus. Jesus é o único que tem o poder de remover os pecados de vocês. Entreguem a vossa vida a Jesus, ele removerá os vossos pecados. Mateus 3, versos 14 diz assim: Eu é que preciso de ser batizado por ti. João Batista falando para Jesus, porque Jesus Cristo foi batizado para dar o exemplo, não porque ele tinha pecado. Não, ele foi batizado para dar simplesmente o exemplo. Então nós todos temos que ser batizados a exemplo de Jesus Cristo. Que tipo de batismo? O batismo por imersão e não o batismo por aspersão. Sabemos que existem vários tipos de batismo. Homens e mulheres têm sido submetidos a vários tipos de batismos que não são batismos. Mas a Bíblia nos ensina o verdadeiro batismo, que é por imersão. Mais adiante apresentarei os tipos. Mateus capítulo 3, versos 15 diz assim: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir a justiça. No verso 16, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o verso 17. O verso 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus Cristo foi batizado para dar exemplo. Tendo dado ele o exemplo, ele nos orienta também a irmos anunciar o Evangelho, a mostrarmos a verdade às pessoas, a que estas pessoas possam vir a tomar a decisão também de serem batizadas, e que no final das contas, depois de serem batizadas, estas pessoas precisam de ser ensinadas todas as coisas que nós teremos sido ensinados, que são as crenças bíblicas, que são as doutrinas da Bíblia. É importante sabermos, amigos, que existe apenas um batismo. Como diz o livro de Efésios, capítulo 4, no verso 5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz assim:
o Atos capítulo 8 conta-nos a história, não é? De um homem chamado Eunuco, aliás, de um eunuco neste caso, era um homem etíope. Ele estava a ler o livro de Isaías capítulo 53, mas não estava a entender o que ele estava a ler. No entanto, Deus enviou o seu servo Filipe que fosse conversar com aquele homem, não é? E Filipe foi ao encontro daquele homem. Primeiro perguntou: compreendes o que lês? Ou o que vens lendo? O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 30, não é? Ele diz: compreendes o que lês? E aquele homem diz assim: como poderia entender se alguém não me explicar? Então ele não estava a entender. É importante perceberem, amigos, que às vezes para compreender algumas coisas precisam de explicação. Eu expliquei para vocês a respeito da questão da guarda do sábado, a respeito da mudança do sábado para o domingo, se o domingo na verdade estava na Bíblia ou não. Expliquei para vocês sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, sobre os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Muitas outras lições fui passando aqui para mostrar a vocês o que a Bíblia diz. Então o livro de Atos capítulo 8, no verso 35 diz assim: então Filipe explicou e começou por estas passagens da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Jesus é quem tem o poder de tirar o pecado do mundo. É Jesus a quem nós temos que aceitar, entregar a vida. Então, Atos capítulo 8, verso 36, a Bíblia continua dizendo: o Filipe já disse: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Você pode ser batizado se você crê de todo o coração. Verso 37 diz: e respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Por outras palavras, alegre. Este é o verso 39. Então é importante sabermos, amigos, que o batismo, para a pessoa passar pelo batismo, primeiro precisa de se arrepender. Precisa de reconhecer os seus pecados, se arrepender, confessá-los, decidir converter-se, não é? No final das contas, decidir obedecer a Jesus e passar pelo batismo. Amigos, isto é o que a Bíblia nos ensina. No século I, na igreja de Filipos, por exemplo, porque o batismo, como eu estava aqui a apresentar, deve ser feito em muitas águas, assim como Jesus Cristo foi batizado em muitas águas. E foi por imersão, uma vez apenas. Mas existem pessoas que fazem outras coisas que não são batismo. Mergulham pessoas 7 vezes. Mergulham pessoas 7 vezes. A Bíblia diz que é uma vez. A pessoa morre uma vez e é tirada uma vez. Agora as pessoas repetem 7 vezes. Vão matar os outros. Isto não é batismo. Batismo é mergulhar uma vez e remover uma outra vez. Nós morremos uma vez, não morremos 7 vezes, nem ressuscitamos 7 vezes. Então a Bíblia nos ensina isto. Não só, quando formos a ler a Bíblia, compreenderemos, amigos, que existem este batismo por imersão que é orientado pela Bíblia. Há outros tipos de batismos que não são mencionados pela Bíblia, não é? Por exemplo, há aquele batismo por aspersão, onde o ministro, não é, pega em gotas de água e asparge no rosto da pessoa. Isto não é batismo. A Bíblia diz que é por imersão. Outros são obrigados a saltar em fogo, não é? E existem muitas religiões, mesmo cá na África, que obrigam as pessoas a saltarem o fogo. Outras pessoas são obrigadas, aliás, algumas pessoas são chamboqueadas, são batidas com a Bíblia, diz que já está batizado. Não é o que a Bíblia ensina. Batismo é por imersão, a exemplo do que Jesus Cristo fez. Então a igreja de Filipos, por exemplo, ela adotou o sistema de criação de batistérios, não é? E enchia os tanques lá de água e as pessoas eram batizadas, não é? Por exemplo, quando ler aqui algum dado histórico, não é? Escrito por James Gibbons, não é? Era um cardeal católico, no livro intitulado A Fé dos Nossos Pais, na página 227, ele diz assim: durante vários séculos, após o estabelecimento do cristianismo, o batismo foi realizado por imersão. Ele reconhece. Então ele diz depois, a partir do século XII, a prática do batismo por aspersão passou a prevalecer na Igreja Católica. Então a Igreja Católica foi a que introduziu o batismo por aspersão, não só por aspersão, o batismo de crianças.
Quando é que uma pessoa exatamente toma a decisão pelo batismo? Primeiro, quando tem a noção do bem e do mal. Porque as pessoas tomam o batismo, tomam a decisão pelo batismo quando elas decidem deixar de cometer o pecado. A criança, por exemplo, que é tão inocente, tudo bem, nasceu como pecadora. Quando as pessoas decidem batizar a criança, será que ela já está preparada para escolher o bem e deixar o mal? Ou já tem a noção do bem e do mal? Não. As pessoas batizam quando já têm a noção do bem e do mal. As pessoas batizam como símbolo, como uma representação simbólica, não é, do arrependimento que eles tiveram dos seus pecados. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. É o que a Bíblia nos ensina em 1 João capítulo 3, no verso 4. Quando alguém, por exemplo, mata, quando alguém adultera, quando alguém prostitui, neste caso, quando alguém transgride o sábado, quando alguém adora ídolos e aprende a verdade e decide se arrepender, o símbolo é este. A pessoa decide pelo batismo. Então, a pessoa batiza quando já tem, quando a pessoa decide deixar o pecado e passar a seguir o que a palavra de Deus ensina ou orienta, neste caso. Então, o cardeal Gibbons continua. A igreja tem o poder para adotar o método mais conveniente, de acordo com as circunstâncias de tempo e lugar. É o que Gibbons diz, que a igreja tem poder de fazer isto de acordo com as circunstâncias e lugar. Mas o que a Bíblia diz? Nós sempre temos que voltar à Bíblia. O que a Bíblia nos ensina? Eu aconselho a todos os amigos a poderem ter uma Bíblia, a poderem comprar as Bíblias e poderem ler por vós mesmos aquilo que a Bíblia diz. Não podem esperar ouvir o que os homens dizem. Os homens mentem. Os homens introduzem as suas tradições, as suas teorias, o que não é verdade, o que não é bíblico. Então a Bíblia nos ensina o batismo por imersão. Então, será necessariamente as pessoas serem batizadas? Sim, é necessário que a pessoa seja batizada. Lembram-se daquela conversa que Jesus Cristo teve com Nicodemos? Ele perguntou a Nicodemos, era o rei, era um líder dentre os judeus. E ele foi ao encontro de Jesus Cristo uma noite e disse: Mestre, o que eu preciso de fazer mesmo para herdar o reino dos céus? E Jesus disse: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, esse não herdará o reino dos céus. Não é? Não pode entrar no reino dos céus. Em verdade te digo, precisa de nascer de novo. Nicodemo disse: mas como? Como é que é possível isto? Porque ele estava a pensar que o nascer de novo que se refere a voltar no ventre da mãe e depois nascer. Não. Jesus estava a falar destas palavras que eu li anteriormente. Em verdade precisa de nascer de novo da água e do Espírito. Quando alguém batiza, esta pessoa, não é, recebe o Espírito de Deus, recebe o dom do Espírito Santo. Então, o livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer e não for batizado será condenado. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no verso 19, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, existem alguns passos para levar a pessoa ao batismo. Primeiro passo, a pessoa precisa de aceitar a Jesus como Salvador pessoal. Aceitar a Jesus como Salvador pessoal. É importante compreender isto. Segundo passo, a pessoa precisa de entender os ensinamentos de Jesus. Quais são os ensinamentos que Jesus Cristo orienta? A pessoa decide pelo batismo, depois de aceitar a Jesus e depois de aceitar ou então entender os ensinamentos que ele dá. Por exemplo, quando você compreende a questão da salvação, quando você compreende a graça de Jesus Cristo, quando você entende que a graça, a lei e a fé andam juntos, as obras andam juntas, não é, com esses outros elementos, quando você entende, na verdade, que Jesus Cristo é que salva, quando você entende que precisa de guardar os mandamentos de Deus, e você ama a Deus e quer guardar os mandamentos de Deus, então é importante compreender esses ensinamentos de Jesus Cristo. Entender que o homem foi criado por Deus e não é fruto de evolução, entender todas essas coisas. O terceiro passo, confessar todos os pecados e arrepender-se. Este é o terceiro passo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, capítulo 2, no verso 41, na verdade, o livro de Atos não tem capítulo 20, não é? É o capítulo 2, que quer dizer, no verso 41, diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados,
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. As pessoas que aceitaram, não é, a Jesus, que era apresentado pelos apóstolos, então foram batizadas. Amigos, o batismo é por imersão. Romanos capítulo 6, verso 3, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Quando nós somos batizados, quando somos mergulhados, né, por imersão, nós estamos a morrer em Cristo. Quando somos tirados, estamos a ressuscitar no velho, aliás, no novo homem. Então fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então o verso 4 diz isso, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também o sejamos, não é? O verso 11 diz assim, do mesmo Romanos 6, diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Quando nós somos batizados, é assim que acontece. Então o livro de Efésios capítulo 4, no verso 5, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então o batismo, o que significa? É importante compreender isto. Então a palavra batismo provém da palavra grega que significa batizo, que significa mergulhar, imergir, cobrir totalmente com água. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 28, diz assim: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui, aqui estamos. No verso 30, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Verso 33 diz assim: a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, no verso 16, nos apresenta o seguinte texto, não é? Que cada um, não é? No verso, esse capítulo 22, verso 16, cada um precisa tomar alguma decisão por Cristo. Então, por que você se demora a tomar esta decisão? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados. Quais são os pecados que você cometeu, amigo? Você os conhece. A lei de Deus diz que, aliás, o texto não é a Bíblia, o livro 1 de João, capítulo 3, verso 4, diz: pecado é transgredir contra a lei de Deus. Qual dos mandamentos você já transgrediu? Você conhece. Mas a vontade de Deus é que você tome uma decisão por Ele e para Ele. Esta é a vontade de Deus. Tome uma decisão por Cristo. Aceita Jesus. Aceita a salvação que Ele te oferece. E decida pelo batismo. Decida entregar a sua vida a Ele. E busque fazer aquilo que Ele te orienta. Siga o caminho de Jesus. Entrega a sua vida. Levanta-te e receba o batismo. Você que sabe que já cometia pecados. Você que sabe que há um pecado que você já tem cometido. E que quer recomeçar. Esta é a oportunidade que Deus te dá. Eu convido a você. Procura por uma igreja adventista. Em qualquer lugar onde você estiver a ver este vídeo. E diga. Procure por uma igreja adventista de sétimo dia. Procure por um líder. Pode ser um ancião. Pode ser o diretor de jovens. Pode ser o diretor de lar e família. Pode ser qualquer um destes ali. Pode ser o secretário da igreja. E diga a ele: eu estudei estas lições todas a partir de um canal. O canal Leonardo Mascarenhas Manuel. Estou aqui. Não importa o local onde você esteja. Podes estar nos Estados Unidos da América, podes estar em Moçambique, podes estar no Brasil, em qualquer lugar onde você estiver. Depois de todas estas lições, chegue diante do pastor, chegue diante destes homens que estou a dizer, dos obreiros, e diga que você precisa do batismo, porque você já estudou as lições necessárias. Este é o meu convite. Entregue a sua vida a Jesus. Não tenha receio. Busque pelo batismo. Entregue a sua vida. Este é o meu convite e desejo que Deus possa te abençoar. O livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, diz assim: aquele que crer e for batizado, este será salvo. Se esta é sua vontade, ore comigo. Querido Jesus, obrigado por teu amor. Eis aqui os teus servos, ou o teu servo, que decide hoje pelo batismo e quer entregar a sua vida a ti, ó Jesus. Por favor, atenda-lhe, ó Pai. Receba-o como ele é. Transforme o coração dele. Ajude-lhe, ó Pai, a ser nova criatura e que ele possa recomeçar. Que seu Espírito esteja sobre ele. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido amigo. Até a próxima.